Começamos então a nossa aula 11, né, da Química Agrícola. E hoje então vamos terminar de ver o nosso vídeo das reações orgânicas e vamos terminar a correção dos exercícios. Então vamos lá. Pode formar alcenos ou éteres, caso uma reação de desidratação. O que é desidratação mesmo? Eliminação de água, que pode ocorrer tanto dentro da própria molécula como entre moléculas. Vocês estão vendo aí, gente, ou não? Não, professora, não está aparecendo. Tá, então vamos aqui apresentar agora o meu dia. E aqui aparece compartilhar. E agora? Distintas. Vamos continuar, gente. Sim. Agora a gente vai mudar de novo. Vamos voltar aqui. ZnBr2. Esse álcool, pessoal, aqui indica que a reação é feita em meio alcoólico, beleza? Vamos lá, gente, outro exemplo. Olha só. Os álcoois também podem sofrer desidratação, que pode ser de dois tipos. Nós podemos ter uma desidratação intramolecular, que é na própria molécula, ou intermolecular, que é entre moléculas. E nesse caso, nós podemos ter a formação tanto de alcenos como de éteres. Olha o que vai acontecer. Não memoriza isso aqui, porque é uma consequência muito óbvia. Olha só, esse carinha que é um álcool vai sofrer uma desidratação intramolecular. E o que vai acontecer? Saiu esse cara, formou HOH, que é água, e para compensar a saída do H e do OH, ocorre a formação de uma dupla. O que é isso? É um alceno. Então, nesse caso, houve a formação de um alceno. Vamos ver agora um caso em que há a formação de um éter. Olha só, nós temos aqui duas molequinhas. Se são duas molequinhas, pessoal, nós temos então uma reação de desidratação intermolecular entre moléculas distintas. Então a gente vai pegar um OH desse, o H desse, ou tanto faz, tudo bem? E nós vamos ter aqui o seguinte, olha só, se eu pegar um OH aqui e juntar esses dois pedaços, entre aspas, eu vou ter a formação de um éter, e pegando o OH que eu tirei e o hidrogênio que eu tirei, eu vou ter a formação do HOH. E uma coisa que você pode perguntar, Nerk, eu pego OH desse e H desse, ou H desse e OH desse? Tanto faz, tá, pessoal? Para efeito de reação, não é uma preocupação que você precisa ter. Então você vai pegar, tanto faz, por exemplo, o OH desse e o H desse, tira. O importante é que você vai fornecer esse tipo de produto e no final a água como o outro produto. Então, como a gente viu, a reação de eliminação de álcoois de fato pode formar alcenos ou éteres. No caso, uma reação de desidratação. O que é desidratação mesmo? Eliminação de água, que pode ocorrer tanto dentro da própria molécula como entre moléculas distintas. Vamos continuar, gente. Agora a gente vai mudar de novo de assunto e vamos falar das reações de oxirredução, que são muito fáceis. Pessoal, a gente já teve, na verdade, na química geral, uma aula só falando de reações de oxirredução, só que para compostos inorgânicos, não para compostos orgânicos. Então o foco aqui, claro, vai ser completamente outro. Nós vamos explicar como é que funcionam as reações de oxirredução, especificamente nas reações orgânicas. Não nos interessa nessa aula as reações de oxirredução da química inorgânica. Então, resumo da ópera. Como que funciona a reação de oxirredução? Ocorre com variação do número de oxidação. Normalmente, para simplificar o nosso processo, nós vamos ter os seguintes casos. Oxidação
vai ocorrer quando houver adição de oxigênio ou remoção de hidrogênio. E a redução no processo contrário, quando houver adição de hidrogênio ou remoção de oxigênio. Eu recomendo que você dê uma copiada, porque isso é essencial para a nossa compreensão. Então, olha só, no início da aula eu mostrei para vocês essa reação de combustão. Essa reação de combustão é uma reação que mostra um processo de oxirredução. Então vamos lá, olha só, quais são os tipos que nós vamos aprender? Combustão, que a gente já aprendeu, o caso mais importante é queima de hidrocarbonetos, vai fornecer como produtos gás carbônico e água, desde que seja uma queima completa. Oxidação branda, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Oxidação enérgica e, finalmente, ozonólise. E vamos lá, pessoal, oxidação branda de alcenos. Pessoal, a oxidação branda de alcenos vai formar diálcois vicinais. Novamente, é um termo que é parecido com o que a gente viu na aula de hoje, né? Acho que você já deve saber o que é um diálcool vicinal. Você vai ter, no caso, em cada carbono da dupla, um OH, o que caracteriza um diálcool, e eles são vicinais porque eles estão em carbonos vizinhos. Muito fácil aqui a interpretação, né? Tranquilo? Então vamos dar uma lida no detalhamento. A oxidação branda de alcenos vai formar diálcools vicinais, que a gente já viu, ou seja, a dupla ligação vai ser rompida, e a cada carbono da dupla nós vamos ter acrescentado uma hidroxila, que é o que vai formar os diálcools vicinais. O meio da reação é o meio básico, você pode ver pela presença de OH-, pode ocorrer também em meio neutro, e a reação vai ocorrer na presença de permanganato de potássio, KMnO4. Uma coisa que muita gente pode perguntar também é o seguinte: Nerk, eu sempre tenho que saber essas condições, esses detalhes nos quais a reação ocorre? Vamos lá, eu digo para vocês que é recomendável. É o seguinte, normalmente nos vestibulares mais simples, essas condições, elas não são cobradas ou de alguma forma o examinador omite de vocês. Agora, se você for prestar um vestibular militar, meu amigo, cada detalhe faz diferença. Então, no vestibular militar, com certeza total e absoluta, você tem que saber todos os detalhes envolvidos em cada reação. Agora, se você for prestar um vestibular convencional, normalmente não. Normalmente essas condições, perceba que eu estou falando normalmente e não com certeza, tudo bem? Podem ser omitidas. Então vamos lá. Nós temos aqui esse composto, que é um alceno. Esse alceno, em meio básico, na presença de permanganato de potássio, vai ter o quê? Vai ter a quebra dessa dupla ligação, e em cada carbono da dupla nós vamos ter um OH, muito fácil, e fim de papo aqui, né? E vamos lá, pessoal, oxidação enérgica de alcenos. A estrutura, né, o funcionamento da reação vai ser um pouco diferente da reação que a gente acabou de ver. Nós vamos ter dois tipos de mistura. A mistura sulfocrômica, que é essa daqui, e a mistura sulfopermangânica, que é essa daqui, ó. No entanto, apesar das misturas, os meios de reação serem diferentes, os produtos formados são essencialmente os mesmos. Sulfocrômica seria ácido sulfúrico e dicromato de potássio, e sulfopermangânica, ácido sulfúrico e permanganato de potássio. Como a oxidação enérgica é um pouco mais violenta, olha como vai ficar. Nós vamos ter a quebra da dupla ligação, e os produtos formados vão ser três casos, tá, pessoal? Oxidação do ácido fórmico vai te fornecer CO2 e água. Se nós tivermos duplas no meio da cadeia, né, ácidos carboxílicos, e se nós tivermos ramificações nos carbonos da dupla, cetonas. Vamos ver cada caso. Primeiro caso, ácido fórmico, nós vamos ter aqui uma oxidação enérgica, né? Perceba que é feita em meio ácido, na presença de KMnO4, que é o permanganato de potássio. Friso para vocês, tá, pessoal? Muitas vezes o examinador, por uma questão de simplificação, ao invés de falar H2SO4, ele simplesmente coloca para vocês H+. Esse H+, está dizendo para vocês que o meio é ácido com a presença de KMnO4.
Então, isso para mim já está dizendo que essa reação aqui, especificamente, é uma reação sulfopermangânica, que, de novo, friso, não faria diferença se fosse uma reação que contivesse uma mistura sulfocrômica, tudo bem? Então, olha só, pegamos aqui o ácido fórmico, que é a mesma coisa que ácido metanóico, e houve aqui a formação do HOCOOH. Perceba que esse carinha é o famoso H2CO3. Gente, o que é H2CO3? Ácido carbônico. E como vocês devem lembrar, o ácido carbônico ele é instável. Isso significa que o ácido carbônico formado se decompõe em CO2 mais H2O. Então vai ocorrer a formação de CO2 mais H2O. E vamos continuar. Olha esse exemplo aqui. Nós pegamos o propeno, vamos fazer a oxidação enérgica desse cara, e como esse cara tem duplas, entre aspas, no meio da cadeia, a gente vai quebrar essa dupla, e com esse primeiro grupinho, nós vamos ter C-O-OH. Que é isso? Ácido acético. Pegamos esse segundo grupinho, colocamos também o dupla OH. Que é isso? Ácido fórmico. Portanto, quando nós tivermos duplas no meio da cadeia, temos a formação de ácidos carboxílicos. Vamos ver o último caso. Quando nós tivermos ramificações nos carbonos da dupla, que vai ocorrer a formação de cetonas. Então vamos lá? Nós temos aqui esse último caso. Então nós temos uma ramificação, né, pessoal? Detalhe, ramificação num dos carbonos da dupla. Eu separei em cores para facilitar a visualização. Nós vamos ter aqui uma quebra da dupla ligação, e eu quero que vocês observem esse grupo em verde, depois esse grupo em rosa. Acho que fica mais fácil de observar. Nesse grupo em verde, mantém a dupla, entra oxigênio. Nesse grupo em rosa, mantém a dupla, entra oxigênio e hidroxila. Não precisa decorar, eu quero que você perceba que o que é isso? Se nós temos C dupla O no meio da cadeia, nós temos uma cetona, lembra? Cetona tem C dupla O no meio da cadeia, aldeído tem C dupla O no fim da cadeia, entre aspas, né? Então, como nós temos C dupla O no meio da cadeia, é uma cetona, no caso, a propanona. E aqui, pessoal, houve a entrada do C dupla O, OH. Que é isso? Ácido propanóico. Eu quero que você note que houve a formação de uma cetona e um ácido carboxílico. Agora, se aqui tivesse uma outra ramificação, o que você teria? Você teria duas cetonas. Se não tivesse essa ramificação, igual o caso anterior, você teria dois ácidos carboxílicos. Guarda isso porque é muito importante. Tudo bem? Agora, claro, né? Toma cuidado porque se você tivesse um caso específico de uma ruptura que gerasse o ácido fórmico, você teria o CO2 mais H2O, conforme eu já disse para vocês. Tudo bem? E vamos avançar. Ozonólise, gente. Ozonólise é reação com ozônio. Jura? Pois é, na presença de água e zinco. Quando você tem esse tipo de reação, você vai ter os seguintes produtos: aldeídos, se o carbono da dupla apresentar ramificações, ou então você vai ter cetonas, se o carbono da dupla não apresentar ramificações. Vamos ver como é que isso funciona. Nós temos aqui o 2-metil-but2-eno, que é um alceno. É o que a gente precisa saber. Vamos quebrar aqui essa dupla ligação. A gente vai ter esse grupinho, esse outro grupinho. Você vai manter a dupla, coloca um oxigênio. Pega esse pedaço, mantém a dupla, coloca oxigênio. E você vai ter a formação de peróxido de hidrogênio. Que aqui nós temos um detalhe importantíssimo. Olha só. Para que serve o zinco? O zinco vai ser introduzido justamente com a finalidade de reagir com esse peróxido de hidrogênio, justamente para evitar que esse peróxido reaja com o aldeído em questão, no caso aqui houve a formação de etanol, formando um outro composto que é o ácido carboxílico. Então, resumo da ópera, zinco aqui, pessoal, é para reagir com esse cara. Inclusive, por questões de simplificação, a gente pode até omitir a formação do H2O2 e deixar como produtos apenas esses dois compostos. Fica implícito que o H2O2 reagiu com o zinco e não afetou o acetaldeído aqui formado. Beleza, pessoal? Ufa, valeu então.
Então, pessoal, essa última parte aí da oxidação e redução de substâncias orgânicas é bem importante, né? Mas o que de mais importante seria, vocês têm que gravar, então, que uma reação de oxidação, ela vai se dar, então, pela incorporação do oxigênio, né? E liberação de hidrogênio. E a de redução é o contrário, né? Você vai receber hidrogênio e liberar oxigênio. Elas são muito importantes e ocorrem, assim, no nosso metabolismo, nas questões, então, enzimáticas, que vocês vão ver lá na bioquímica geral. Todas as nossas reações metabólicas, né, elas são reações de oxirredução, tá? Então, é bem importante, assistam novamente essa parte. E aí, depois, na nossa próxima aula, essa parte das reações, como nós não trabalhamos os exercícios ainda, né, dessa etapa aí, desse conteúdo, nós não vamos também cobrar na prova, nós vamos ainda trabalhar algum questionário, os exercícios, né, do nosso questionário nas próximas aulas, né? Então, para a semana que vem, a prova é dessa parte que nós estamos trabalhando até aqui. Então, agora nós vamos continuar nossa lista de exercícios, que nós paramos no exercício 90. Dei uma conferida aí. Eu acho que é isso, né? Deixa eu só abrir aqui a lista. Como é que vocês estão acompanhando a disciplina, gente? Tá tranquilo? Tudo certo? Tá um pouquinho aqui que eu estou aqui, localizando a lista de exercícios. Estão vendo aí, gente? Tá. Sim, profe. Tá. A gente sempre tem que perguntar, porque nós não enxergamos mais vocês depois, né? Que abre. Essa tela. Quando a gente acha que vai, talvez, começar a voltar a ter aula presencial, né? Como as coisas estão demorando para se resolver. Mas vamos lá, então. Os alcenos, ao sofrer reação de oxidação enérgica, ó, bem a questão que nós vimos agora, né? Mas essa nós vamos deixar para a próxima lista, tá? Que é sobre reação. 91. Dexose, que é um açúcar essencial para o organismo humano, pode ser obtido do amido presente no arroz, na batata, milho, trigo, mandioca, e da sacarose proveniente da cana-de-açúcar. A sua fórmula, então, pode ser representada como uma cadeia linear de carbonos, apresentando uma função aldeído no primeiro carbono. Os demais carbonos apresentam todos uma função álcool, então é COH, né, do lado da cadeia. E uma quinta ligada ao terceiro carbono do outro lado.
Sendo 4, então, representados de um lado da cadeia, e uma quinta ligada ao terceiro carbono do outro lado. Essa molécula também pode ser representada na forma de um anel de 6 membros, com 5 átomos de carbono e 1 de oxigênio, já que o oxigênio do aldeído acaba se ligando ao quinto carbono. Então, na verdade, a fórmula estrutural da molécula de glicose, tá? Que é essa hexose que aparece ali. Então, se vocês olharem lá na estrutura do gabarito, vocês vão ver exatamente a descrição que apareceu ali, né? Os 6 carbonos, aqui em cima o grupo aldeído, aqui no primeiro carbono, no segundo, no terceiro e no quarto, função álcool no lado direito, e no segundo carbono no lado esquerdo. Então, é assim, e aqui embaixo hidrogênio, né? É assim a molécula da glicose. Quando ela é colocada em solução aquosa, ocorre o quê? O fechamento desse anel, né? Ele aparece nessa fórmula estrutural aqui. Para isso acontecer, é realizada essa ligação aqui, que forma um éter aqui, né? Então, você rompe essa estrutura do aldeído aqui, e aqui assim se faz a ligação, né? Entre o oxigênio, entre os 2 carbonos, e o anel é fechado. Percebam, então, que aqui nós temos, continuam as hidroxilas, né? Tudo normal, como estava nessa forma aqui. Só que o anel aparece fechado. O que está mais certo? Ambas as estruturas, né, aparecem e estão corretas. Só que muda a forma de representar isso, né? Questão 92. Associe a coluna da esquerda com a da direita, associando seus respectivos nomes. Então, aqui na primeira nós temos o quê? Um grupo amida, né? 3 carbonos, propanamida. Então, A é propanamida. A B, C dupla O, é uma cetona, né? No caso aqui, então, são 1, 2, 3, 4 carbonos, é uma, letra B é butanona. A C é um ácido carboxílico, né? Ligado ao anel benzênico. Então, é o chamado ácido benzínico. Benzênico, não benzínico, ácido benzênico. O benzínico. Benzoico, não é nem benzeno nem benzínico, é benzoico. Aqui nós temos o quê? A estrutura de um C dupla O, o que é? Que grupo é? Aldeído, né? Temos quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, né? Então, é o propanoato de isopropila. E a última aqui, então, é COH, um álcool, né? Botando de ol. Não. C dupla OH é um aldeído, butano dial. Então, a sequência vai ficar ali A, propanoato de isopropila, sequência correta fica 92, alternativa A, 4, 2, 5, 1, 3.
Tô cuidando dos nomes, né? De cima para baixo. B é butanona. Butanona é. É que eu podia fazer essa questão, né? Aqui é o ácido número 3, que é o 2. E o último aqui é o butano de álcool. Que é o 4. É mais trabalho porque tem que ordenar as estruturas com os nomes, né? Mas com a letra A. 93. Alguém pode ler para nós? O fenol de fórmula C6H5OH é um composto orgânico muito utilizado industrialmente que possui solubilidade igual a 8,25 gramas em 100 ml de água a 25 graus. Considerando essas informações, ainda o seu comportamento em água representa pela equação C6H5OH aquoso mais H2O líquido C6H5O negativo mais H3O aquoso. É correto afirmar que fenol é um composto orgânico saturado e não aromático. A combustão completa do fenol produz COG mais HO líquido. No equilíbrio que se estabelece entre o fenol e seu produto de ionização em solução aquosa, a espécie C6H5O negativo é uma base de acordo com o conceito Bronsted-Lowry. Uma solução aquosa de fenol tem pH básico. Uma mistura contendo 100 gramas de água e 100 gramas de fenol é uma mistura homogênea. Solução. Tá. Então, aqui nós temos o OH ligado ao anel aromático, né? Então, o fenol é um composto orgânico, ele não é saturado, ele é insaturado. E ele não é aromático. Aqui no gabarito diz que essa é a resposta, mas está errado. Se tivesse insaturado aqui, estaria certo. A combustão completa do fenol produz CO2 e H2O. Também está errado. No equilíbrio que se estabelece entre o fenol e seu produto de ionização em solução aquosa, as espécies C6H5O negativa é uma base de acordo com Bronsted e Lowry. Aí essa aqui é uma que está certa, porque se comportar como uma base, né? O negativa, mas depois que o OH menos, né? Uma solução aquosa de fenol tem pH básico. Eu acho que aqui é ácido o pH dela. Eu acho, não tenho certeza. Uma mistura contendo 100 gramas de água, 100 gramas de fenol é uma mistura homogênea? Não, porque o fenol é apolar, né? Então não vai se misturar com a água. Então é a letra C que está correta. Podem mudar lá no gabarito. 94. Alguém pode ler para nós? Escreva a fórmula estrutural. Desculpa. Não, Pode ler. depois, o outro lê depois. Aí você, primeiras damas. Obrigada. Escreva a fórmula estrutural e dê o nome oficial de uma acetona de cadeia carbônica ramificada saturada, com um total de 7 átomos de carbono. B. Um aminoácido com 4 átomos de carbono.
Isso aí. Então, ali aparece para vocês lá no gabarito 3-metil-2-hexanono, né? Então, nós temos o quê? Os 7 átomos de carbono aqui. Vocês conseguem enxergar quando eu coloco assim? Não estou conseguindo ver, professor. Sim? Não? É tão ruim de não saber como. Mas como que faz? Então, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Um carbono é o grupo um radical, né? E se coloca dupla O no primeiro carbono, tá? Aí faz o 3-metil-2-hexanono. E na B, então, um aminoácido, né, com 4 átomos de carbono. Você coloca numa esterilidade o grupo C dupla OH, o carbono central, o grupo amina, o hidrogênio e o grupo CH2-CH3 do outro lado. Aí se constrói o ácido 2-aminobutanóico. Aí isso tá lá no gabarito, tá, gente? Vocês vão lá pro final do exercício e deem uma olhada lá nos dois, das duas estruturas moleculares. Questão 95 agora, então. Quem que queria ler antes pode ler agora. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural com relação a este composto. É correto afirmar que apresenta a cadeia carbônica cíclica e saturada. B. Cadeia carbônica aromática e homogênea. C. Cadeia carbônica mista e heterogênea. D. Somente átomo de carbono primário e secundário. E. Fórmula estrutural C17, H16, O, NF. Qual que é a resposta da 95? É a letra C. C. Então, vamos ver. Cadeia carbônica cíclica e saturada. Cadeia carbônica aromática e homogênea. Cadeia carbônica mista e heterogênea, né? A gente tem aqui na cadeia esse grupo aqui e aqui o benzeno como radical, né? Então fica letra C mesmo. 96. Alguém lê? A composição de óleos comestíveis é usualmente dada para a porcentagem em massa dos ácidos graxos obtidos na hidrólise total dos triglicerídeos. Constituído tais óleos, segue-se esta composição para óleos de oliva e milho. Um comerciante comprou óleo de oliva, mas ao receber a mercadoria suspeitou tratar-se de óleo de milho. Um químico lhe explicou que a suspeita poderia ser esclarecida determinando-se o índice de iodo, que é a quantidade de iodo em gramas consumidas por 100 gramas de óleo. Os ácidos graxos insaturados da tabela têm cadeia aberta e consomem iodo. Quais são esses ácidos? Justifique. B. Analisando apenas os dados da tabela, qual dos dois óleos apresenta maior índice de iodo? Justifique. Então, aqui nós temos desse tipo de óleo, né? O palmítico, oleico e linoleico. O palmítico é o ácido graxo, que tem 16 átomos de carbono e ele é saturado, ou seja, só tem ligação simples entre as cadeias do carbono. O oleico tem 18 carbonos e tem ligações duplas, ele é insaturado.
O linoleico, mesma coisa. 18 carbonos e também tem insaturações. Tá? Então, ó, o óleo de oliva, ele tem 10% de palmítico, 85% de oleico e 5% de linoleico. O de milho tem 10 de palmítico, então aqui eles são iguais, os saturados, mas ele tem bem menos o oleico. E aqui ele tem mais o linoleico, né? Então, os ácidos graxos insaturados da tabela têm cadeia aberta e consomem iodo. Não, eu confundi, o palmítico também é insaturado, tá? Só que ele tem 16 carbonos. E quais são esses ácidos? Justifique, né? Então, nós temos aqui, não, o palmítico é saturado mesmo, então ele não tem dupla ligação. O oleico e o linoleico têm duplas ligações, né? Então, o oleico e o linoleico, eles são os insaturados. Justificar isso, né? Tem que fazer a cadeia carbônica deles, com 18 carbonos, e colocar, então, as insaturações, tá? Esses, então, o oleico e o linoleico, são os que são saudáveis, são os ácidos graxos insaturados da série dos ômegas, tá? E analisando-se apenas os dados da tabela, qual dos dois óleos apresentará maior índice de iodo? Qual que vai aparecer mais índice de iodo? Aqui, então, o milho, né? Porque no milho eu tenho bastante, né, teor do linoleico, que tem mais ligações duplas. Então, vai reagir mais com o iodo, porque o iodo, nas reações orgânicas, né, que nós vimos, o iodo, ele também vai lá e faz a ligação na dupla, na insaturação dos ácidos graxos, tá? (97) Esse vamos deixar por enquanto. 98. Vamos fazer 98 então. Sobre compostos orgânicos, pode-se afirmar que COOH, C dupla OH, o ácido carboxílico, NH2 está ligado ali, o hidrogênio para baixo e o CH do outro lado. Representa a fórmula de um aminoácido? Sim. Isso aqui representa a fórmula de um composto? Também está certo. Representa uma cadeia normal? Aí tem que fazer ela, né? Mas é normal, não vai ter duplas ligações ali. Vamos fazer. CH3, C, H, tem ligação. H, C, H2, CH3. Ela não é uma cadeia normal, ela é uma cadeia insaturada. Ó, tem uma dupla ligação ali. Então, a cadeia CH3CH é heterogênea e ramificada, aí tem que fazer também. Heterogênea ela é, né? Porque tem oxigênio aqui. Ramificada, vamos fazer CH2, CH3, CH, CH3, CH2, ó, ela é heterogênea e ramificada. Então, 8, 9, 10, 11 por enquanto, né? Tá difícil, 16 em CH3, 3C, há um carbono terciário.
E o composto CCH4 deve ser, né, polar. Eu solúvel em água, não, esse aqui é apolar. Então, esse aqui também tá certo. Tem um carbono terciário ali na 16. Então, 16 mais 8, mais 2, mais 1, dá 31. Tomaram aí, gente? Mais 8. Dezesseis mais 8 mais 3. 7. Então, a 4 está certo também. Representa uma cadeia normal. Normal é a que não é a que tem saturação, é a que é reta, não é ramificada. Então, é mais de 4 juntos. Então, quem está certo aqui? 16, 8, 4, 2 e 1. E daí o somatório dá os 31. Relacionando a coluna A com a coluna B, que nem eu aqui não estou vendo direito, a sequência numérica correta, de cima para baixo. Quem é o ácido acético? Esse aqui, né? Então, o ácido acético é o 3. Uma fenilamina, tá aqui, é o 2. C-OH é o ácido acético, que tá lá em cima. Aqui, esse aqui é o que é? Etano, né? Um dos principais constituintes do gás liquefeito do petróleo. O butano é esse. Então, aqui é o butano. Butano é 4. Um dos principais constituintes do coisa, né? Isômero da função do propanal. Três, 5, 1, 2 e 4. 3, 5, 1, 2 e 4. Letra D. A 100 também, isomeria, a gente não viu ainda, não fez. Alguém lê para nós a 101? O olfato dos seres humanos e de outros animais depende da existência de receptores sensoriais, que respondam à presença de moléculas de substâncias odorantes no ar respirado. Os receptores olfativos estão localizados na cavidade nasal em um tecido denominado epitélio olfativo. A tabela a seguir apresenta alguns resultados obtidos de estudos realizados com uma seção de epitélio olfativo de ratos para 3 famílias de compostos orgânicos. Na tabela, as quadrículas assinaladas em vermelho indicam a existência de resposta positiva de um determinado RO a uma dada substância odorante. Que tá ali, né? Escreva as fórmulas estruturais na representação em bastão do álcool que apresenta o menor número de respostas positivas
dos RO e de um isômero funcional de cadeia linear desse álcool. Essa vamos deixar que está bem complicado também. A coluna 1 apresenta as fórmulas gerais de alguns compostos e a coluna 2 as fontes de ocorrência, né? Então, aqui vamos ver o que tem. Isso aqui, então, é um aminoácido, né? CH, o grupo ácido carboxílico, o grupo amina, e um radical R. Então, é um aminoácido que está presente tanto na farinha, não, quanto na farinha, os dois têm proteína, mas é o que mais tem. Então, esse aqui é o aminoácido proteico que está na clara do ovo. Então, aqui vai um. Esse composto aqui, então, é um sal, né, que é formado na reação de saponificação, que é uma reação usada para fazer o sabão, quando reage o óleo com a soda. Então, forma esse sal, né, esterificado, que é o do sabão. Essa aqui é a estrutura, então, de um triglicerídeo, tá? Que está presente aonde? É um tipo de gordura que está no óleo de cozinha. E aqui é a representação CXH2OY de todos os carboidratos, né? E aonde mais se tem carboidratos, então, é na farinha, tá? Então, aqui ficou 3, 4, 1 e 2. Resposta letra B. Alguém lê a 103? A substância representada pela fórmula estrutural é um quimioterápico sintético, que vem sendo utilizado no tratamento de infecções bacterianas. A partir da análise da estrutura apresentada, classifica a cadeia carbônica segundo 2 critérios distintos. Dois critérios distintos, mas aí não fala o resto, né, da questão. Essa. Pulamos essa, então. Vamos para a próxima, 104. Um composto orgânico destilado da madeira possui a massa molar de 32,4 gramas por mol e a composição 37,5% de carbono, 12,6% de hidrogênio e 49,9% de oxigênio. Dadas as massas atômicas, C igual a 12, não sei o que é aquele negocinho, a hidrogênio igual a 1,01, oxigênio igual a 16. Os números atômicos, carbono 6, oxigênio 8 e hidrogênio 1. Determine a fórmula molecular do composto orgânico e deduza o grupo funcional. B, escreva a estrutura de pontos e estruturas de Lewis do composto e dê o nome da figura geométrica em torno do átomo de carbono. Tá, então ali o que dá? O composto, ele tem o total de 32,4 gramas por mol, né? E nessas 32,4, 37,5% disso, que dá 12 gramas ali, é de carbono, 12,6% é de hidrogênio e 49% de oxigênio. Se fizer essa proporção, vai ficar o quê? CH4O. E aí é só fazer a fórmula molecular. O carbono com 3 hidrogênios ligados a uma hidroxila.
tá? E aí, então, fica o nome, né, metanol, que só tem um carbono. E a função que está ali presente é o álcool. A representação de Lewis, se vocês olharem lá no gabarito, é aquelas bolinhas, né, que vão só estar representando o que está já na letra A estrutura, né. E aí, a figura geométrica que forma é um tetraedro. Questão 105. A composição do azeite de oliva, calculado em termos de ácidos graxos, é isso aqui. Láurico, merístico e palmítico, que são saturados. Steárico também é saturado. Oleico e linoleico são os insaturados. Né? Sobre esses ácidos graxos foram feitas as seguintes afirmações. Quando misturados, nas proporções indicadas, resultam no azeite de oliva. São obtidos na hidrólise dos triglicerídeos do azeite de oliva. 2 deles são insaturados. O oleico e o linoleico são insaturados. Então, quando misturados nas proporções indicadas, resultam no azeite de oliva. Não entendi essa questão. Está correto que se afirma somente. Eles são obtidos da hidrólise dos triglicerídeos, do azeite, e 2 deles são insaturados. Agora, quando são misturados nas proporções indicadas, porcentagem em massa, resultam no azeite de oliva. Aqui no gabarito fala que é a alternativa E. 2 e 3 estão certas. 2 e 3. Mas eu acho que a 1 também está certo. Porque, ó, quando eles são misturados nas proporções indicadas, porque eu tenho também no azeite de oliva, né, traços de láurico, merístico, palmítico já tem um pouquinho mais, e esteárico. Também está certo. Para mim, vocês criam lá mais uma alternativa, 1, 2 e 3. Todas estão corretas ali. Todas corretas. A 106. É um triglicerídeo, né, constituído por 10 a 22 átomos de carbono. Podem ser saturados ou conter até 3 duplas ligações, só apresentam configuração cis em torno de cada insaturação existente. Sabe-se também que quando o teor de insaturação é elevado, o triglicerídeo é líquido, constituindo um óleo, e quando é baixo ele é sólido, constituindo uma gordura. Identifique o tipo de interação predominante entre as moléculas que constituem óleos e gorduras. Então, diz aqui, por apresentarem cadeias longas de carbonos, né, óleos e gorduras são compostos predominantemente apolares e as interações entre as moléculas são predominantemente do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. As gorduras saturadas apresentam um formato uniforme que permite que as moléculas se aproximem facilmente, formando um retículo cristalino, que é quando a gente tem a banha, né, que é sólida. Então, quer dizer o quê? Que a estrutura dos carbonos, né, e dos hidrogênios que formam a molécula ficam bem alinhadas, por isso que nós temos a gordura no estado sólido. Por isso, então, as gorduras são sólidas à temperatura ambiente. A existência de duplas ligações, na forma predominante cis, faz com que as cadeias apresentem inflexões. E aí nós estamos falando dos óleos, né, vegetais. Esse formato, então, dificulta a aproximação das moléculas e a formação do retículo, né, cristalino. Por esse motivo, os óleos são líquidos à temperatura ambiente. Isso nós vamos ver bem na bioquímica depois, tá, gente? Então, a reação entre um óleo vegetal e o etanol vai formar o biodiesel, né?
E esse biodiesel, então, onde vocês vão ver, olhem o triglicerídeo, mais então o etanol, e forma o composto, né, que é usado como biodiesel. O que tem, então, de estrutura, de grupo funcional no biodiesel é a função éster. Aqui já começa a puxar mais para a bioquímica, né? 107. Alguém pode ler? O valor biológico proteico dos alimentos é avaliado comparando-se a porcentagem dos aminoácidos, ditos essenciais, presentes nas proteínas desses alimentos, com a porcentagem dos mesmos aminoácidos presentes na proteína do ovo, que é tomada como referência. Quando em um determinado alimento, um desses aminoácidos estiver presente em teor inferior ao do ovo, limitará a quantidade de proteína humana que poderá ser sintetizada. Um ou outro alimento poderá compensar tal deficiência no referido aminoácido. Esses dois alimentos conterão proteínas complementares e juntos terão um valor nutritivo superior a cada um em separado. Na tabela que se segue estão as porcentagens de alguns aminoácidos essenciais em dois alimentos em relação ao ovo. A tabela daí explique por que a combinação arroz com feijão é adequada em termos de proteína complementar. A equação que representa a formação de um peptídeo a partir do aminoácido isoleucina e valina é dada abaixo. Ok. E mostre com um círculo na formação estrutural do peptídeo a parte que representa a ligação peptídica. Isso aí, então. A gente já avançou um pouquinho, né? Mas é legal isso aqui. Então, o que tem, né, no feijão não tem no arroz e assim vice-versa, em composição de aminoácidos, tá? Aqui vocês podem ver, ó, o aminoácido aparece bem direitinho, né? C, o ácido carboxílico, o hidrogênio, o grupo amina, e na isoleucina, esse aqui é o radical, né? Na valina tem a mesma estrutura. A amina, o ácido carboxílico, o hidrogênio, só muda o radical aqui, né? Então, o feijão, ele apresenta deficiência somente na metionina, ele tem baixa metionina, né? Porém, a ingestão conjunta do arroz, que tem uma metionina alta, né, compensa essa deficiência. O arroz, por sua vez, tem uma deficiência de lisina, que é compensada, então, pela presença no feijão. Então, dessa maneira, né, a combinação arroz com feijão é adequada em termos de proteínas complementares. Tirando o leite materno, então, o alimento que mais combina em termos de combinação de proteína, de aminoácidos essenciais, é o arroz com o feijão. Tá? E aonde que aparece a ligação peptídica, que é nessa partezinha aqui, ó, tá? Essa parte C-N, né, é que faz um aminoácido se ligar ao outro, C-N, que é chamada ligação peptídica, então. Essas outras aí não vamos fazer porque é cálculo. 108. Um composto orgânico X apresenta os 4 átomos de hidrogênio do metano substituídos pelos radicais isopropil, benzohidroxi e metil. Como é que fica a fórmula molecular daí? C12H18O, né? Além de somar os 4 carbonos, tem que somar, que formam metano, tem que somar os carbonos desses 4 radicais aí. A 109.
Se as soluções de aminoácidos forem adicionados, ácidos ou bases fortes, forma-se o ácido ou a base conjugada correspondente. Assim, os aminoácidos servem de tampões, isto é, mantém relativamente constante o pH de suas soluções. Utilizando o aminoácido alanina, escreva a fórmula estrutural desse composto e indique os grupos funcionais. Então, vai ficar C, né, CH, CH3, C dupla O, OH. E qual é o grupo funcional que tem ali? O ácido carboxílico e o grupo amina. Daí pede para fazer também o grupo como quando ele estivesse em solução aquosa. Aí vai fazer o quê? A mesma estrutura, só que em solução aquosa vai estar o ácido carboxílico na forma ionizada. Aí ele não aparece C dupla O, OH, ele aparece C dupla O, O negativo, né? Que é o que está, então, formando íons, né? Toda vez que a gente dilui em água, ocorre isso com as moléculas. 108, não, 110 nós vamos agora, né? Entre os gráficos, existem aparelhos que permitem estudar a variação da absorção da radiação eletromagnética por uma substância em função do comprimento de onda da radiação. Aí tem os gráficos, absorções intensas de comprimentos de onda de 5,1×10⁻⁶, de 6,1×10⁻⁶. São características de ligações duplas entre carbono e oxigênio em compostos orgânicos. Entre os gráficos abaixo, todos numa mesma escala, assinale aquele em que a absorção mais intensa observada pode ser associada com a função orgânica indicada. Ligações duplas carbono-oxigênio, então, é o grupo cetônio, né? Então, vamos ver os gráficos. Nos gráficos obtidos nesses aparelhos, absorções intensas entre os comprimentos de onda, tal e tal. São características de ligações duplas entre carbono e oxigênio. Carbono e oxigênio, e daí, no outro lado, pode ser hidrogênio também, né? Em que a absorção mais intensa observada pode ser associada com a função orgânica indicada. Se tem ou não. Éter não tem ligação dupla. Aldeído C dupla H tem. Éster tem. Álcool não tem. Então, qual é a alternativa desta? 110. Alternativa A. Aldeído. C dupla O H. E a última. Monoterpenos, substâncias de origem vegetal e animal, podem ser divididos em acíclicos, monocíclicos e bicíclicos. São exemplos de monoterpenos as estruturas a seguir. Acíclico, esse é acíclico, monocíclico. Entre os monoterpenos representados são acíclico, o 1 é acíclico, o 2 também. Tá. Monocíclico, o 4 é monocíclico e o 5. E bicíclico. Bicíclicos são 2. Aqui diz que é o 6.
Eu não estou vendo. Só se isso aqui representa que tem mais um. Ah, não, aqui está uma cadeia cíclica de 3 carbonos e aqui está outro. Ó. A gente é acostumado a ver o todo, né? Tá certo. Então, fica a letra D, 2, 4 e 6. Certo, gente? Isso aqui, então, tem todas as respostas aqui. Algumas nós não fizemos e algumas nós modificamos, né? Modificamos a resposta. Alguma pergunta, gente? Tudo entendido. Então, nós vamos basear a prova nas questões que nós trabalhamos. Vocês já foram muito bem na primeira prova, né? Espero ver o mesmo resultado para essa segunda. Se conseguirem, estudem pelo outro, a lista de exercícios, que é mais fácil, né? Tem menos quantidade depois também. E é mais a parte de nomenclatura e de reconhecimento das funções orgânicas. Se não tiverem mais... Profe, a Oi? prova é só de marcar? Sim, ela é objetiva. Só de marcar? Sim. Quanto tempo vai deixar aberta a prova? Por quanto tempo nós podemos fazer? Já está mais ou menos 48 horas, tá? Eu sempre deixo a mesma quantidade de tempo, 48 horas para fazer a prova e 2 horas de período, né, de tentativas. E vocês têm daí 2 tentativas, né? 2 tentativas, o tempo que fica cada tentativa 2 horas e o período tudo 2, né? 48 horas que dá 2 dias. Isso é para que você não dá certo na primeira, dá certo na segunda, tá? Então, eu agradeço a presença de vocês. Semana que vem, então, é a síncrona, né? Vocês vão estar fazendo a prova. E aí nós voltamos a nos encontrar, então, no dia 7 de junho. Nossa, é isso? Não? Enfim, não semana que vem, na próxima, tá bom? Um abraço, obrigado aí pela presença. Vou colocar a aula no Moodle, tá?